Vocês já tiveram aquele momento na infância em que descobriram algo tão incrível que precisavam contar para todo mundo? Aquela sensação de empolgação pura, de querer dividir um conhecimento como se fosse um segredo preciosíssimo, mas que precisasse deixar de ser segredo? Pois é, comigo foi assim. Olá, você está ouvindo ao podcast Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada que conta histórias de pessoas superdotadas. Já aviso que um efeito colateral desse podcast é enxergar as altas habilidades por todos os lugares. Se você conhece alguém superdotado, você vai perceber a superdotação dessa pessoa. Se você é superdotado, eu espero que você se veja também nas histórias. Algumas são muito inusitadas. Outras são apenas histórias comuns. Eu espero que ao ouvir essas histórias, você perceba o que a gente tem de diferente e o que a gente tem de igual a todo mundo. Fique com mais uma história sobre altas habilidades. Eu devia ter uns 10 ou 11 anos e estava completamente fascinada por ciências. Mas não era só gostar da matéria, do livro, da aula. Era um encantamento, uma vontade de entender o mundo ao meu redor de um jeito quase obsessivo. Eu devorava os livros didáticos antes mesmo das aulas começarem. Eu lia, relia, fazia anotações, testava experimentos em casa. Era como se a cada página eu estivesse descobrindo algo surpreendente. E foi assim que aconteceu. Eu passei dias montando experimentos para explicar as fases da água, testando formas diferentes de demonstrar princípios da física relativa a diferentes fases da matéria. Eu usei balões, garrafas térmicas, potes de vidros, eu pegava qualquer coisa que encontrasse em casa e transformava em uma ferramenta científica. Quando eu terminei, mal podia esperar para mostrar tudo para alguém. No dia seguinte, levei tudo para a escola e fui direto falar com a professora. Falei sobre os experimentos, expliquei cada um com aquela empolgação que só uma criança completamente apaixonada por um assunto consegue ter. E foi então que ela me fez um convite que mudaria tudo. Você pode explicar isso para a turma? Trazer todos esses materiais e apresentar para eles o que você fez em casa? Meu coração deu um salto. Apresentar para todo mundo? Uau! Era uma oportunidade incrível. E assustadora também. Mas o entusiasmo venceu qualquer receio. Eu respondi sem hesitar. Claro que eu posso sim. Voltei para casa naquele dia com um brilho nos olhos e uma missão. Organizei tudo que faltava direitinho, separei os materiais, preparei cada explicação e no dia seguinte, quando a aula começou, lá estava eu, na frente da turma, com a minha garrafa térmica, meus balões, minha certeza absoluta de que tudo aquilo seria maravilhoso. E foi. A turma toda prestando atenção, os olhos curiosos, as perguntas surgindo, eu demonstrando, explicando, fazendo perguntas, respondendo outras perguntas. Era como se pela primeira vez eu tivesse assumido um papel diferente ali dentro daquela sala. E não era só mais uma aluna. Naquele momento eu era alguém que tinha algo para ensinar. E a história não parou por aí. Minha professora gostou tanto da apresentação que me chamou para repetir os experimentos na outra turma do período da manhã. E depois, na turma da tarde. 3 apresentações em 3 turmas diferentes. Olha, naquele dia que eu ia fazer a apresentação para a turma da tarde, eu fui para casa almoçar correndo e voltei de uniforme pronta para mais uma rodada. E quer saber? Eu ainda me lembro exatamente de como me senti naquele dia. Lembro do uniforme que eu usava, das salas onde apresentei, da lateral do jardim de inverno que não tinha planta, só umas pedrinhas espalhadas no chão que tinha lá na sala. Enfim, eu lembro de cada detalhe, porque aquele foi o dia em que descobri algo muito maior do que as fases da água ou os princípios da física. Foi o dia que eu descobri como ensinar era uma paixão, que compartilhar conhecimento podia ser tão empolgante quanto aprender. E se fosse com experimentos, então, uau, nem se fala. Que explicar algo e ver os olhos das pessoas brilhando com uma nova descoberta era uma sensação única. E por mais que anos e anos tenham se passado, essa lembrança nunca foi embora. Porque, no fundo, a menina que levava garrafas térmicas e balões para a escola, que testava experimentos em casa e que vibrava ao descobrir algo novo, essa menina ainda está aqui. E, de certa forma, nunca parou de fazer o que ama. Aprender, ensinar e dividir essa empolgação com todo mundo. Então, se tem algo que você ama, algo que você faz com os olhos brilhando e a sua voz acelerando de entusiasmo, compartilhe, divida com o mundo. Quem sabe pode ser o começo de algo muito maior do que você imagina.
Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar, porque lá nós estamos disponibilizando questionários de autoavaliação que vão ajudá-lo a perceber a superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltashabilidades.com.br. Até a próxima!